e lembrasse de tudo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Tudo que Ele abriu mão, tudo que Ele deixou para trás, a sua glória, o seu poder, a sua majestade. A palavra de Deus diz que Ele se humilhou, tornando em forma de homem, habitando entre nós, sentindo fome, sentindo cansaço, sentindo dor. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. E se precisasse, Ele faria tudo de novo. Porque Ele te ama, porque Ele me ama de uma forma incondicional. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém. Em pé, continue em pé como você está para esse momento de reflexão. Queria estar compartilhando essa mensagem. Diga assim: eu já sou livre para desfrutar essa vida abundante de Deus. Hebreus 4 diz assim: procuremos diligentemente entrar no descanso de Deus. Amém? Às vezes você não tem desfrutado disso. Nós vamos estar orando para você de fato experimentar desse descanso de Deus essa noite. Por quê? Qual o princípio? O que que testifica isso? Testifica de que Deus, que o Senhor, Ele é a verdade. Você pode confirmar isso? Ele é a verdade. Glória a Deus. Números 23, 19 diz assim: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fale e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, nós vamos declarar nessa noite: Deus é a verdade. Amém? Por que podemos acreditar nisso? Porque você é livre para desfrutar dessa vida abundante. Tudo aquilo que Deus tem para você, e não é pouca coisa, é uma vida abundante, é uma vida de prazer. Mas às vezes você não tem desfrutado, você não tem entrado nesse descanso, porque tem demorado. Tem coisas na sua vida que de fato tem trazido dor, tem trazido tristeza, tem tirado a sua paz, o seu descanso. Que vida abundante é essa? Mas a palavra de Deus diz que o que Ele fala, Ele não deixa de cumprir. Amém? Quando é que nós vamos desfrutar disso? Quando você declarar que essa vida abundante não está naquilo que você está vendo, mas naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Glória a Deus. Olha, para encher o coração dos irmãos de alegria, Salmos 3:8 diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Diz assim: eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, amado de Deus. Provérbios 10:22: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Diz assim: eu sou livre para desfrutar dessa vida abundante de Deus. E eu creio, não importa o que eu estou vendo, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, porque o Senhor, sobre a minha vida, através de Cristo Jesus, há uma nova aliança. Eu posso desfrutar. Eu queria que você fosse bênção de Deus na vida de uma pessoa hoje, homem com homem, mulher com mulher. Libera sobre a vida dele. Você vai experimentar esse descanso de Deus. O Senhor é a verdade. O que Ele disse cumpre. Acaso promete, Ele deixa de cumprir. Entre no descanso de Deus, meu irmão. Se você veio aqui receber uma palavra de Deus, recebe ela com alegria. Creia no Senhor. Não há impossível para Deus. A bênção de Deus está sobre você. A bênção do Senhor traz riquezas. Eu posso pedir ao Senhor, e Ele, com o coração, como um pai que ama, Ele há de liberar sobre a minha vida tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu peço, porque eu sou amado. Há uma aliança do Senhor. Eu estou debaixo dessa cobertura de Deus. Pai, em nome de Jesus, que todos venham desfrutar, venham exercer a sua fé, Senhor, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Venha trazer restauração, cura, libertação, Senhor, uma vida abundante, uma vida de prosperidade,
porque essa é a promessa do Senhor. Quando o Senhor diz, o Senhor cumpre. O Senhor Deus, o Pai, não deixa de fato, Senhor, fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Libera a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, coloca a mão no seu coração e diz assim: eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Não há nada que possa impedir a bênção de Deus sobre a minha vida. Amém? Não podemos exaltar o Senhor? Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Esse é o momento do nosso culto de ministrarmos uma breve palavra sobre dízimos e ofertas, com a intenção de ensinar os princípios da palavra de Deus para a igreja, amém? O texto que nós vamos usar hoje é o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, versículo 38. Esse versículo fala de uma palavra do próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus é que está dizendo isso aqui. Nós vamos nos ater na primeira parte do versículo, a parte A do versículo 38. E a palavra diz o seguinte: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Amém? Repita assim comigo: dou e me darão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente me darão. Amém? O que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui nessa palavra? Essa palavra é a palavra do próprio Cristo. Amém, meus irmãos? O próprio Senhor Jesus ensinando para os discípulos. Ele está querendo ensinar dois princípios de fé aqui. Um princípio que os irmãos têm ouvido muito é a fé para dar. Toda palavra de oferta aqui, geralmente quer levar os irmãos a acreditarem que podem dar, né? Que o Senhor é fiel, não é isso? Os irmãos não ouvem isso nos domingos aqui? Então o primeiro princípio desse versículo é a fé para dar, né? O próprio Senhor Jesus falou que é melhor dar do que receber, né? Agora, pensa comigo, por que é melhor dar do que receber? Uma vez que você tem para dar, é porque você já recebeu, amém? Ou seja, aquele que tem para dar é porque já recebeu uma medida de bênção, amém, meus irmãos? Então, quando o Senhor fala que é melhor dar do que receber, a posição de quem está dando é melhor do que aquele que está recebendo. Amém, meus irmãos? Dá um exemplo aqui bem simples. Estou andando como igreja aqui, eu e mais 10 irmãos juntos. Um desses 10 se desvia da fé. Depois de 6 meses, a gente fica sabendo que esse irmão está mal, vivendo mal. Nada de que ele estava vivendo, desfrutando, ele não tem vivido mais. E aí a gente resolve se reunir, os outros 9, para poder abençoar a vida desse 10º que saiu da presença de Deus. Quem que está numa posição melhor? Os 9 que estão abençoando ou o 10º que está recebendo? Os 9 que estão dando. Amém, meus irmãos? Então, ficou claro que é melhor dar do que receber. Amém? Então, a fé para dar. Por que a gente tem que ter fé para dar? Primeiro, porque o Senhor Jesus é que falou, que é para você dar. Dê, acredite, bote fé na palavra dele. Amém? Acredite no que ele está falando. Agora eu estou falando de dar, aqui é uma palavra de oferta, então é claro que os irmãos estão entendendo que é para dar uma oferta, amém? Mas eu estou indo além, vamos além disso, é para você se dar, se dê para o Senhor, dê o seu tempo para Ele, dedique-se a sua vida ao Senhor, entre na vida da igreja, né? Se entregue mais ao Senhor, porque aí Ele vai se dar mais para você também, amém, meus irmãos?
né? Entenda dessa forma, extrapole, vá além do que nós estamos querendo dizer aqui, tá? Então, no final das contas, aquilo que a gente dá, a gente tem que entender é que você recebeu. E quem que é a fonte daquilo que a gente recebe? Quem que é a nossa fonte primária de todas as coisas? Aí você pode falar assim, a minha fonte é o meu patrão, porque eu trabalho lá direitinho e ele vai me pagar no final do mês. Mas você não está entendendo. Quem te deu o emprego foi o Senhor. Quem gerou condição para o seu patrão prosperar foi o Senhor. Quem te deu saúde para trabalhar foi o Senhor. Quem te deu inteligência para entender o seu trabalho e aprender é o Senhor. Então, em última instância, quem te dá é o Senhor, né? A sua fonte é Ele, né? Então, ou seja, fé para dar, porque na verdade você está dando algo que você já recebeu dele. Então, na verdade, até quando a gente está ofertando aqui, Ele que nos deu para ofertar. Então, esse é o entendimento primeiro que a gente tem que ter. Agora, outra fé, outra aplicação de fé nesse mesmo versículo, aplica fé para dar. Amém, irmão? Dai e dar-se-vos-á. Agora, um outro princípio é a fé para receber. Amém, meus irmãos? O versículo está falando, dai e dar-se-vos-á. Ou seja, nós até repetimos juntos aqui, eu dou e me darão. Generosamente me darão. A gente não acabou de repetir isso? Ou seja, a gente tem que ter fé que quando a gente está dando, a gente vai receber. Aí o irmão vira para mim e fala assim, mas irmão, o pastor outro dia mesmo ministrou que a gente não deve dar com esse coração de querer receber de volta. É verdade. Você não vai dar com coração de barganha. Você vai dar com coração de fé, porque crê na palavra de Deus e tem fé na palavra, de que o Senhor vai cumprir com a palavra dele. Agora você não está dando porque vai receber. Você está dando porque você já entendeu que você pode dar, porque quem te dá é o Senhor, né? Agora Ele é tão bom que Ele te dá para você ofertar, e Ele ainda vai te dar mais, Ele ainda promete. Ou seja, Ele é a fonte do que você está dando, e mesmo assim Ele fala que vai te dar mais. Amém, meus irmãos? Tá dando para entender o raciocínio do Senhor? Como é que é de abençoar? Hein? Como é que é de abençoar? Sempre de abençoar? Ou seja, a gente vai ganhar dele no dar? Não tem jeito. Ele sempre está na nossa frente. Até naquilo que você está dando, Ele já te deu para você dar. Amém? Então, eu queria que os irmãos exercitassem essa fé, né? Vamos ficar de pé? Os irmãos que estiverem distribuindo os envelopes de oferta, eu já distribuí para os irmãos. Eu queria que você pensasse que a sua oferta tem valor diante de Deus. Não estou falando de valor financeiro, eu estou falando de valor de fé. Esse é o valor que ela tem, né? Do mesmo jeito que você ora, que você adora a Deus, que você anda em comunhão com a igreja, isso tudo tem muito valor para Deus, a sua oferta também tem um valor espiritual. Eu não estou falando de valor financeiro, eu estou falando da sua fé, aquilo que você acredita quando você oferta. Isso tem valor diante do Pai. Amém, meus irmãos? Eu queria que você fizesse essa oferta hoje com esse coração, entendendo o valor que isso tem diante de Deus. Amém? É muito maior do que o valor financeiro. Isso mostra a sua fé. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você está mostrando para Ele sua fé, materializando. Da mesma forma que quando você ora, você mostra fé. Quando você adora, você mostra fé. Quando você louva, você mostra fé. Quando você oferta, você também mostra fé. Amém? Essa mesma fé para dar, também é a fé para receber. Agora, você tem que crer. Desse passo de fé, de crer. Repita assim comigo. Eu dou. E o Senhor vai me dar. Boa medida. Recalcada. Sacudida. Transbordante. Generosamente. Ele me dará. De várias formas, através da vida da igreja, através da minha vida secular, através da minha família, Ele sempre me dará, porque Ele é bom. Amém, meus irmãos? Amém. Vem entregar a sua oferta em nome de Jesus. Aqueles irmãos que vão entregar dízimo, o real missionário também pode entregar em nome de Jesus. Os irmãos que estão dizimando, fica aqui à frente, por favor. Pedir os irmãos para estenderem as suas mãos aqui em direção aos irmãos que estão dizimando. Feche seus olhos, vamos orar por esses irmãos.
Os irmãos também que estão entregando Real Missionário, os líderes. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, sobre a vida desses irmãos, os irmãos dizimistas, os irmãos que estão entregando aqui as ofertas do Real Missionário. Ó Pai, e essas ofertas que nós colocamos agora no gasofilácio, Pai, que o Senhor receba, Deus, como prova da nossa fé. Deus, seus filhos que têm entendido a sua palavra, que têm tido revelação da sua boa vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe cada dia mais. Ó Deus, com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua graça. Pai, não é porque nós obedecemos, é porque o Senhor é bom e gracioso. Ó Pai, nós tomamos posse disso. E em fé, nós, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso Pai, o provedor, o generoso Pai, que está sempre cuidando dos seus filhos. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para nós podermos ver a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Deus, tem irmãos aqui hoje que às vezes estão passando por tempos difíceis, Pai, mas ainda não têm visto o que o Senhor já tem feito na vida deles, Pai. Abra os olhos deles essa noite, que eles possam ver já o mover do Senhor na vida deles, e que eles possam, nessa noite, declarar em fé que o Senhor já está mudando a situação deles, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Queria compartilhar com os irmãos algumas informações. Primeiro eu queria deixar aqui 2 livros de sugestão para os irmãos, do pastor Marcelo Almeida. O primeiro livro é Expressão do Caráter de Cristo, alcançando transformações profundas e significativas. É um livro muito bom que vai falar a respeito de como você expressar o caráter de Cristo através da sua vida. E um segundo livro que fala a respeito de poder e pressão. Você pede poder e Deus concede pressão. Do pastor Marcelo Almeida também. É muito importante que você leia. Isso ajuda muito a transformar a sua mente. E acredite em mim, a palavra de Deus diz que pela renovação da nossa mente, nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No próximo final de semana, nós vamos ter o nosso encontro com Deus. Aleluia, vai ser poderoso. Você que ainda não foi, alguma pessoa da sua célula que ainda não foi ao encontro, se esforce para levá-la. São 3 dias onde nós passamos ministrando a palavra de Deus, o Evangelho. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não tem como a pessoa ouvir o Evangelho e não ser transformada pela palavra de Deus. Mas amanhã, que vai ser a nossa primeira segunda-feira do mês, nós vamos ter a reunião geral aqui no prédio da igreja. Para todos os líderes em treinamento e anfitriões. E nós vamos começar algo nas nossas reuniões gerais. Nós vamos fazer tipo uma reciclagem de liderança. Então você que é líder em treinamento e anfitrião, é importante que você venha. Nós vamos estar reciclando a nossa visão, repassando algumas informações que às vezes você foi perdendo durante a sua caminhada aí na liderança. É importante que você esteja aqui. Junto com a nossa reunião geral, posteriormente eu vou fazer o pré-encontro. Todos aqueles irmãos que desejam estar trabalhando no encontro com Deus, devem estar participando da reunião amanhã também. Aí na parte interna do seu boletim, no próximo domingo vai ser o Dia Mundial de Missões, onde nós vamos contribuir com a nossa oferta de missões mundiais. Aí aqui nós temos um vídeo de um missionário. Algumas pessoas já o conhecem. Se você não conhece, vai ficar conhecendo agora. Pode passar, por favor. Olá, todo o pessoal da Vinha Dínamos, a Igrejas Videira e Vinha. O dia 11 de junho teremos o Dia Mundial de Missões. Eu estou aqui em Laos, é um país comunista e além disso budista. Para variar, é fechado para o Evangelho e quero que entenda, a sua oferta vai nos ajudar a alcançar esse tipo de povo que nunca ouviu de Jesus falar antes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não tem ninguém que pregue? E como vão pregar se não tem ninguém que envie? A sua oferta vai ajudar a que pessoas sejam enviadas para pregar o Evangelho.
É nesse tipo de países, em países que ainda o Cristo não é conhecido. Seja parte com R$10 no mínimo, o dia 11 de junho. Com R$10, você pode fazer a diferença nos países perseguidos da terra. Entenda algo, Deus não lhe deu mais para você juntar ou reter mais. Deus lhe deu mais para você doar mais, repartir mais, expandir o reino mais. Porque o importante não é aquilo que você recebe, sino aquilo que você faz com isso. O importante não é ter recebido o carro de seus sonhos. O importante é o que você está fazendo com seu carro. Quantas caronas você está dando para o culto domingo. Porque o importante não é a bênção, é o que você faz com ela. Faça com esses R$10 se multiplicarem no reino de Deus o dia 11 de junho, para alcançarmos o povo budistas, hinduístas e muçulmanos da terra. Deus te abençoe. Desde Laos, é nóis. Amém. Na segunda-feira, pode deixar apagado, já passa o próximo vídeo. Vamos falar a respeito do jantar dos namorados, né, para todos os casais aí da igreja. Segunda-feira, dia 12 de junho. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. E com um beijo e com um amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Muito casal apaixonado aí, né? Pode acender, irmão, por favor. Irmãos, no dia 17 de junho, sábado, sem ser o próximo sábado no outro, vai estar conosco o pastor Marco Aurélio. Ele é pastor da videira lá em Lusaka, na Zâmbia, África. E vai estar ministrando para nós no sábado às 19 horas. No domingo, dia 25 de junho, nós vamos ter batismo. O curso das águas vai ser ministrado às 9 horas da manhã e o batismo na parte, né, no culto da noite. Também as irmãs já estão informando aqui a respeito do Encontro com Deus, Radicais Kids, 7, 8 e 9 de junho. E o alvo é as crianças de 7 a 9 anos. Então, se você tem o desejo que seu filho vá ao encontro, já faça sua inscrição com a sua líder de célula ou a discipuladora da rede, porque como é no sítio, as vagas são limitadas. O que às vezes acontece com os pais da igreja? Às vezes você deixa para depois e fecha muito rápido a inscrição, porque tem muitas crianças para ir. Então, aceite o meu conselho e faça já a sua inscrição. Tem vaga ainda na conferência de jovens? 2 vagas? 2 ou 3 vagas ainda. Nós vamos continuar anunciando na conferência Radicais Livres, que vai acontecer lá em Goiânia. Amém? Hoje é o nosso culto de ceia, primeiro domingo do mês. Então as nossas crianças ficam conosco aqui no salão, né, do prédio em cima. Mas é importante que você, pai, mantenha o seu filho próximo a você, né, tente contê-lo, ensine-o a participar de um culto, de uma reunião pública assim. Eu creio que nós podemos, né,
passar essa reunião toda com o máximo silêncio. Amém? Tem alguém conversando aí perto de você? Amém. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, de fato, ó Pai, nos reunimos aqui como igreja para louvarmos ao Senhor, exaltarmos o Teu nome. E queremos neste momento, ó Deus, do nosso culto, sermos ministrados pela Tua palavra. Mas precisamos que o Teu Espírito Santo traga revelação, entendimento, clareza nas nossas vidas. Pai, nós queremos ter as nossas mentes renovadas nesta noite. Ter, ó Deus, as nossas mentes transformadas. Que conceitos, ó Deus, possam ser trocados pelos conceitos da Tua palavra. Que possamos sair daqui diferente da maneira que chegamos. Em o nome de Jesus, amém. Como eu disse para os irmãos, hoje nós vamos ministrar a ceia. E a ceia é a proclamação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Mas a ceia também, ela nos lembra que nós estamos inseridos agora em uma nova aliança. Se a Bíblia chama de nova aliança, é porque existia uma velha aliança, uma antiga aliança. E você sabe que toda aliança, ela tem promessas envolvidas nela. Então, por exemplo, se você é casado ou já foi em algum casamento, onde é celebrada ali a aliança do matrimônio. Ali são feitas algumas promessas de um cônjuge para o outro, né? Como prometo te amar, te respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e no final você faz uma outra promessa, até que a morte nos separe. Há promessas envolvidas nessa aliança. Alguns se esquecem disso e acabam rompendo a aliança. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. No Velho Testamento, a Bíblia vai nos contar a respeito de uma velha aliança que foi feita entre Deus e o homem. A lei de Deus é perfeita, mas o homem é falho. E por o homem ser falho, então o homem quebrou essa aliança com Deus. Nós vamos ler o texto de Hebreus que diz que a velha aliança se tornou antiquada, se tornou uma aliança com defeito. Então foi necessário que Deus fizesse uma nova aliança. Só que essa nova aliança que Deus fez, Ele não fez essa aliança agora com o homem, comigo e com você. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A nova aliança Deus fez com Cristo. Cristo é Deus que se tornou homem. E Cristo, sendo homem e sendo Deus, Ele se aliançou com Deus Pai e nos representou nessa aliança. A Bíblia diz que Cristo cumpriu toda a lei. Toda aliança tinha que haver derramamento de sangue. Ao mesmo tempo que Cristo estava representando a humanidade ali, nessa aliança com Deus Pai, Cristo cumpriu toda a lei, foi obediente a toda a lei, mas Cristo também é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O próprio sangue de Cristo foi derramado na cruz para selar essa aliança. Pastor, como é que eu entro nessa aliança então? Crendo. Quando você crê na obra consumada, na obra do Calvário, você então se torna participante dessa aliança. Presta atenção, essa aliança não pode mais ser quebrada, porque essa aliança é entre Deus e o representante do homem agora diante de Deus, que é Cristo. Não tem nada a ver comigo e com você. Nós só nos tornamos participantes dessa aliança porque nós cremos. E nessa noite nós vamos falar de 5 superiores promessas da nova aliança. São promessas que eu e você temos direito, por sermos participantes dessa aliança. Só que para você desfrutar dessas promessas, é necessário que você creia. Só precisa acreditar. Uma vez que você acredita na palavra de Deus, você se apropria dessas promessas para você. Quantos aqui creem que tem promessas de Deus para a sua vida? Amém, meus irmãos? Então, vamos ler o texto de Hebreus,
8, do versículo 6 ao versículo 13. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador. Ele é o representante dessa nova aliança, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então olha só, tem uma superior aliança, e nesta superior aliança, tem superiores promessas envolvidas. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, a velha aliança do Velho Testamento, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Aleluia. Na velha aliança, o homem falhou em cumpri-la. Olha, é importante você saber qual a base do seu relacionamento com Deus. Hoje, no Novo Testamento, depois da morte e da ressurreição de Cristo, a base correta de nós nos relacionarmos com Deus é na nova aliança. Quando você se relaciona com Deus baseado na nova aliança, você tem expectativas de receber coisas boas de Deus. Fala assim comigo: toda crença errada produzirá um comportamento errado. Como é que funcionava a velha aliança? Se você obedecesse, você então seria abençoado. Como o homem é falho, e o homem desobedecia sempre, o homem sempre tinha expectativas de coisas ruins relacionadas com Deus. Sempre ele esperava: o meu pecado vai me achar, Deus vai ver o meu pecado, então Deus agora vai ter que julgar o meu pecado. Eu estou mal com Deus. Mas quando você agora se relaciona com Deus, baseado na nova aliança, na nova aliança diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Então agora, você pode ter expectativas boas em relação a Deus. Não por causa do seu comportamento, mas por causa de quem, onde você está inserido. Fala assim comigo: eu fui inserido em Cristo. Olha, às vezes você olha para o Velho Testamento e pensa: quanta coisa aqueles irmãos viveram. Abriu-se o mar e eles passaram em terra seca. O profeta se levantou e fala: não vai chover. E parou de chover. Quanta coisa aconteceu de extraordinária no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que na nova aliança nós temos superiores promessas. Nada do que aconteceu no Velho Testamento se compara ao que nós estamos vivendo hoje. Hoje, o próprio Deus veio habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo.
O que fala lá em Hebreus a respeito dos nossos irmãos do Antigo Testamento? Hebreus 11:13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles esperaram Cristo. Eles esperaram a vinda do Messias. Saudavam isso de longe. Mas o Messias já veio. E hoje nós estamos em uma posição muito mais favorável e superior ao que eles estiveram no Velho Testamento. Irmãos, hoje nós podemos declarar: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa é a realidade, é a nossa realidade. Mas o que acontece? Infelizmente, com muitos crentes e filhos de Deus, hoje, é o mesmo que aconteceu com os discípulos. Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, cheio de graça e de verdade, estava ali no meio dos discípulos. Mas os discípulos ainda tinham olhos para a velha aliança. Olha um acontecimento, está relatado lá em Mateus 17, do versículo 1 ao versículo 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés aqui representando a lei, e Elias representando os profetas do Velho Testamento. Então ali você tinha 3 pessoas: o Verbo que se fez carne, que é Cristo, tinha Moisés representando a lei do Velho Testamento, e tinha Elias representando os profetas. Mas olha o que aconteceu. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, faça aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Pedro ainda estava falando. Ele ainda estava falando: olha, Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Ele ainda estava falando. E uma voz do céu, eu creio que quis botar fim àquela conversa. Olha, Pedro, você não está entendendo nada aqui. O meu filho se manifestou aos homens, e você está querendo olhar para Moisés, para a lei. Você está querendo agora olhar para os profetas, para Elias. E olha o que diz: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus não falou a respeito de Moisés, não falou a respeito de Elias. Deus simplesmente disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha, Pedro, não é para você ouvir mais Moisés, não é para você ouvir mais Elias, é para você ouvir Cristo. Cristo. Certa vez os discípulos estavam tendo um problema lá com outras pessoas, e aí Pedro falou assim: olha, Senhor, aliás, João, olha, Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir aqui, como fez Elias? Jesus fala: olha, vocês não sabem com que espírito eu sou, não sabem com que espírito que eu vim, ainda não tinha reconhecido qual o propósito da vinda de Cristo, ainda estavam focados na velha aliança. A velha aliança era condenação, e aquilo que você ouve, presta atenção, aquilo que você ouve, seja na internet, seja na rádio ou na televisão, vai ter o poder de gerar fé em você ou condenação. Se você ouvir a respeito da nova aliança,
vai receber fé. Tem dois tipos de atitudes na vida dos crentes. Uma, em relação às promessas, é aquele crente futurista. Ele acha que as promessas de Deus vão se cumprir num futuro. Ele acredita nas promessas, mas ele crê que essas promessas são para o futuro. Um dia Deus vai fazer. Mas há também os crentes sensacionalistas. Eles acreditam nas promessas de Deus, mas creem que essas promessas são no passado. São do passado. Não, Deus fez no passado. Lá no passado Deus fez. Mas a Bíblia diz que Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Creia. O mesmo Deus, diz lá em Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você precisa crer que as promessas de Deus para a sua vida são para hoje. Para hoje. Na nova aliança, que foi estabelecida no Calvário, há grandes promessas eternas. E elas se iniciam no momento em que cremos na obra consumada de Cristo. Por isso nós vamos falar aqui a respeito de 5 superiores promessas para as nossas vidas. Primeira promessa, está lá em Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Primeira promessa, fala assim comigo: dos meus pecados Deus não se lembra mais. É uma promessa. Aqui Deus não está dizendo que você não tem pecado. Ele está dizendo que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Pastor, isso é tipo uma amnésia? Deus está ficando desmemoriado? Não. Porque Deus decidiu que quando você crê na obra consumada do Calvário, você é colocado em Cristo. E quando Deus olha para você, Ele não te vê, Ele vê Cristo. Por isso que dos nossos pecados Ele não lembra mais. Porque quando Ele olha para nós, Ele nos vê em Cristo. Como é que funcionava na velha aliança? Lá em Deuteronômio 5:9 diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Como é que funcionava na velha aliança? Se você pecasse, você recebia consequência do seu pecado, o seu filho, o seu neto e até o seu bisneto. Diz ali, Deus agora ia visitar a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Enquanto Deus se lembra do seu pecado, Ele tem que julgar, Ele tem que punir o seu pecado. Só que o que é a nova aliança agora? Deus não se lembra mais dos meus pecados. Lá em Romanos 8:1, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Não há mais condenação. Pastor, mas eu pequei de novo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas eu fiz querendo fazer. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É preciso que você creia. Na nova aliança, não há mais condenação para você. Agora, o que é o problema com alguns irmãos? Eles desenvolvem mais consciência de pecado do que consciência de perdão. E o que a consciência de pecado produz? Acusação, condenação. E te leva a sempre esperar coisas ruins a respeito de Deus. Te leva a esperar que o seu pecado, te leva a crer que o seu pecado está sempre diante de Deus. Por isso você vive na expectativa do juízo e não na expectativa da bênção. Creia. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Pastor, isso vai me fazer pecar mais. Não vai, não vai. Se você realmente tiver revelação das promessas superiores da nova aliança e crer que os seus pecados foram todos eles perdoados na cruz e que na cruz
Jesus destruiu o poder do pecado na sua vida, você vai viver uma vida consagrada ao Senhor. Quantos creem nisso? Segunda superior promessa: os céus já estão abertos sobre a sua vida. Irmãos, na nova aliança não existe esse negócio de céu fechado. Ah, vamos orar para o céu abrir. Tem céu de bronze. Não existe. Na nova aliança os céus sempre estão abertos para você. Pastor, por que o senhor pode afirmar isso? Olha o que diz lá em Hebreus 10, versículos 20 e o versículo 22. Na nova aliança o véu já foi rasgado. E agora pelo sangue de Cristo, nós temos um novo e vivo caminho. E podemos entrar na sala do trono a qualquer hora, sem culpa e sem acusação. Versículo 20. Pelo novo e vivo, não é um caminho morto, não é um caminho de morte, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é essa má consciência? É a consciência do pecado. A má consciência é você ficar meditando nos seus pecados. Eu fiz isso. Eu estou pensando em fazer aquilo. A Bíblia diz que você deve se aproximar por um novo e vivo caminho que Ele abriu com o sangue dEle. Mas é aproximar como? Em plena certeza de fé. Como é que era na velha aliança, no Velho Testamento? O povo tinha sido proibido de se aproximar de Deus. Mas na nova aliança, não há simplesmente uma não proibição, há um convite. Deus fala: vem, se aproxima de mim. O céu está aberto, o caminho foi aberto. Venha. Olha o que diz em Êxodo a respeito do povo não se aproximar. Êxodo 19, 10 ao 13 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Na velha aliança, Deus dizia: não se aproxime, não chegue perto que você vai morrer. Na nova aliança, Deus fala: vem, o caminho está aberto, os céus estão abertos sobre você. Pastor, por que nós ainda temos irmãos que vivem oprimido, angustiado e com medo? Porque eles não aprenderam a se relacionar com Deus de uma forma adequada. Como eu disse para os irmãos, o seu comportamento é fruto da sua crença. É preciso que você creia corretamente. Você está se relacionando com Deus baseado em quê? Na velha aliança? No seu comportamento? Ou você está se relacionando com Deus baseado na nova aliança? Por aquilo que Cristo fez, o véu foi rasgado. Foi aberto agora um novo e vivo caminho. E eu sou convidado a entrar por ele em plena certeza de fé. O profeta Isaías, ele registrou uma oração na Bíblia. Um desejo do coração dele. Está lá em Isaías 64, do versículo 1 ao 4. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença,
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Qual o clamor do profeta? Deus, rasga o céu, age na terra. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Que o céu viesse sobre a terra e que o reino de Deus fosse estabelecido. Agora você sabe que quando Jesus foi batizado, os céus se rasgaram sobre ele. Lá em Marcos 1, de 9 a 11, diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Rasgaram. Os céus se rasgaram sobre Jesus. Aquilo que o profeta Isaías orou: Senhor, se rasgue os céus, que o Senhor possa descer na terra, manifestar aqui o céu na terra. Aconteceu sobre Jesus. No batismo, os céus se rasgaram sobre Jesus. Na cruz, os céus se rasgaram para nós. Lá em Mateus 27, 51, na versão revista e corrigida, vai dizer assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Os irmãos sabem que o véu, ele fazia uma separação entre o lugar santo do santo dos santos. Lá no santo dos santos tinha uma caixa, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Lá o homem entrava uma vez por ano, mesmo assim não era qualquer um, era somente o sumo sacerdote. Mas quando Cristo na cruz bradou: está consumado, está feito, está pronto, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, simbolizando que agora os céus estão abertos para mim e para você. Nós podemos agora nos achegarmos na presença de Deus em plena certeza de fé. Os céus estão abertos sobre nós. Quantos creem nisso? Irmãos, na nova aliança não existe mais essa questão de céus fechados. Não existe. Não existe mais trevas, porque a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Não aceite viver debaixo de céu fechado. Fala assim comigo: os céus sempre estão abertos sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo. Pastor, olha, você sabe que, infelizmente, em algumas igrejas os céus estão fechados. Mas pastor, o senhor não falou que os céus estão abertos? Mas todas as vezes que você cai na velha aliança e se relaciona com Deus baseado no seu comportamento, os céus se fecham para você. Porque o resultado do seu comportamento é culpa e condenação. Mas todas as vezes que você baseia o seu relacionamento com Deus na nova aliança, você crê que você agora está em Cristo, você confia na justiça de Cristo e não na sua própria justiça, os céus sempre, sempre estão abertos sobre você. Sabe o que significa céus abertos, irmãos? Não importa o que esteja acontecendo, tem favor de Deus sobre a sua vida. Não importa o que você faça, você vai prosperar. Não importa se está ruim, se a economia está ruim, se há um pessimismo na sociedade, não importa. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Terceira superior promessa da nova aliança: o seu deserto florescerá. Olha, não é pelo fato de você estar debaixo do favor de Deus que eventualmente você não possa passar pelo deserto. Às vezes o deserto é a sua vida financeira, às vezes o deserto pode ser uma tribulação na sua família.
Jesus também passou pelo deserto. Todavia, quando você estiver passando pelo deserto, creia, o deserto vai florescer. Lá em Hebreus 8, 10, parte B, Deus fala assim: e eu serei o seu Deus. O que significa isso? Eu serei o seu Deus. Eu estou com você. Você está no deserto? Eu estou com você ali. Você está na terra boa que mana leite e mel? Eu estou com você ali. Não importa a circunstância adversa, eu estou com você. José tinha o favor de Deus. José foi levado escravo para a casa de Potifar. Eu estou com você, José. José foi homem próspero na casa do seu senhor. A mulher de Potifar se engraçou para José, acusou ele de tentar estuprá-la. Foi levado preso, chegou na cadeia, circunstância diversa. José, eu estou com você. A Bíblia diz que José alcançou favor no coração do carcereiro. E um dia, em poucos minutos, José foi transformado de prisioneiro para governador do Egito. O segundo homem mais importante da nação mais poderosa da terra naquele momento. Porque o Senhor era com ele. Não eram as circunstâncias adversas de Moisés, de José, aliás, que diziam se Deus estava com ele ou não. Ele era escravo na casa de Potifar. Era bem sucedido ali, porque Deus estava com ele. Ele era um prisioneiro, acusado injustamente. Deus estava com ele, era bem sucedido. Fala assim comigo: o meu Deus está comigo. E mesmo que eu passe pelo deserto, ele florescerá. Olha uma promessa que tem em Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus está falando? Que mesmo que as circunstâncias estejam adversas ao seu redor, mesmo que você esteja passando por um deserto, Deus vai modificar, vai florescer. Na nova aliança, aquilo que era estéril se transforma em algo fecundo e fértil. Se você está passando pelo deserto, não pergunte a Deus por quê. Senhor, por que eu estou passando nessa circunstância adversa? É tempo de você crer que esse deserto vai florescer. E olha, a sua vida vai ser instrumento de edificação e de frutificação. Lá em Jeremias 17, nos versículos 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. O que nós ouvimos aqui no nosso país? 14 milhões de desempregados. Crise política se agrava. Com isso a economia está correndo, já estava tentando sair da recessão, tem algum crescimento, pode se agravar ainda mais. É um deserto, irmãos, para nós? Sim. Mas qual é a promessa? Nós vamos florescer no meio do deserto. Você que tem a sua empresa, ou você que está desempregado, creia, creia. O deserto é uma oportunidade para você expressar a glória de Deus. Olha, a minha empresa não é regada pela economia desse país. A minha empresa é regada pelas águas profundas do Senhor. E o meu sustento que irriga a minha empresa são águas profundas em Deus. Mas isso é pela fé, é pela fé. É preciso que você creia nisso. A promessa do Senhor é: no ano de sequidão
não vamos nos perturbar e nem deixar de dar frutos. Quantos creem aqui que os céus estão abertos sobre você? Quantos creem que o deserto vai florescer? Quarta promessa: entre no descanso de Deus. Hebreus 4, do 1 ao 3 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha, há uma promessa de descanso para a sua vida. Mas o Senhor está dizendo, você pode falhar de entrar nesse descanso. Não é fácil descansar. Sabe o que é fácil? Fazer. Fazer é fácil. Você está esperando, você está passando por uma circunstância diversa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado, eu tenho que dar um jeito. Mas descansar é difícil. É difícil você parar e falar, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai cumprir a promessa dele. Não é fácil. Por isso que a Bíblia diz, esforça para entrar no descanso. Esforça para crer que o deserto vai florescer. Esforça para descansar nas promessas de Deus. Não é fácil descansar. E os irmãos sabem disso. Não é fácil crer. E olha, o texto diz que pode ser que algum de nós falhemos em entrar no descanso. E aí ele diz assim, por que que nós podemos falhar? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas é boas notícias. Deus tem um descanso para a sua vida. A sua vida agora é de descanso. A obra da cruz, Jesus completou toda a obra, por isso ele bradou, está consumado, está feito. Você é convidado para participar de uma obra pronta. A nós também foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Infelizmente, nós falamos, tornamos a falar, você ouve, mas essa palavra pode não ter proveito na sua vida. E por que não tem proveito? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, como é que nós podemos desfrutar e entrar no descanso? Fala comigo, pela fé. Eles ouviram. Há um descanso de Deus para você. Deus está fazendo. Breve você vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas se você não crê, se você falhar, o autor de Hebreus diz, você não vai entrar nesse descanso. Porque não está acompanhado de fé. Você não está crendo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Deus criou o mundo, e o homem foi criado no 6º dia. No 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. E o primeiro dia do homem na terra foi o 7º dia de Deus. Ou seja, o primeiro dia do homem na terra foi o dia do descanso de Deus. O homem entrou em cena depois que tudo estava pronto. Tudo pronto. Da mesma forma, você quando foi chamado para entrar em cena, você quando entrou na nova aliança, Jesus já tinha declarado, está tudo pronto. Está tudo consumado. É preciso que você creia nisso. Você foi convidado a participar de uma obra que já está pronta. A única coisa que você tem que fazer é crer. Crer. Crer e entrar no descanso. Entrar no descanso. E isso é um princípio espiritual.
Toda a obra de Deus em nós depende de aprendermos a entrar no seu descanso. Pastor, por que eu posso descansar? Porque Deus já concluiu todas as suas obras desde a fundação do mundo. Olha o que diz lá Hebreus 4, na parte B do versículo 3. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Salmo 23, versículo 2. Olha o que o Senhor faz conosco. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Pastor, como é que eu posso ter provisão de Deus na minha vida? Qual a condição? Descanso. Fala assim comigo, o suprimento flui quando eu descanso em Deus. Por isso que eu disse para você, descansar não é fácil, não é. Você tem que se esforçar para crer, esforçar para descansar na promessa de Deus. Pastor, já tem 10 anos. Você tem que se esforçar para continuar descansando. Um domingo atrás eu preguei a respeito de Caleb. Caleb recebeu uma promessa de Deus. Ele ficou 40 anos no deserto junto com o povo, esperando a promessa se cumprir na vida dele. Quando ele já estava com 85 anos, ele falou: Josué, a mesma força que eu tinha quando eu recebi a promessa, eu tenho hoje para desfrutar dela. 40 anos. O que você está esperando? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Se esforce para descansar. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Para cumprir. Olha o que Jesus exortou os discípulos a respeito da ansiedade. Mateus 6, 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, não há bênção no meio da ansiedade. Não há bênção no meio do estresse da alma. As bênçãos de Deus vêm quando você decide descansar. Quando você, um outro texto que nós pregamos a respeito de Lia, no 4º filho ela falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu agora vou louvar o Senhor. Eu vou descansar. Todas as vezes que você está ansioso por algo, isso é sinal de que você não está descansando. Isso é sinal, infelizmente, de uma postura de incredulidade. É preciso que você se levante e diga: eu vou descansar, eu vou me esforçar para entrar no descanso, porque eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que eu valho muito mais que um passarinho, e Ele cuida de mim. Se esforce para entrar no descanso. Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos ler juntos? Fala assim comigo: eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Eu descanso e eu digo ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Olha,
Às vezes há uma mentalidade errada, que quem mais preocupa é quem mais se importa. Mas não é isso. A verdade é, quem ama é quem descansa. Quem se sente amado por Deus, e como resposta a esse amor, responde amando Ele também, descansa. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama, e Ele cuida de mim, e eu posso descansar. Por isso que o texto de 1 Pedro vai dizer, lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos creem aqui que tem um pai que se importa? Então, outra coisa, nunca pense que o descanso de Deus é o mesmo que passividade. Passividade é aquele que não quer trabalhar. Mas olha, aquele que mais falou da graça no Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo, foi o que mais trabalhou. O apóstolo Paulo diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem entende mais da graça é o que mais trabalha. Por quê? Porque ele sabe que é um favor imerecido sobre a vida dele. E esse favor imerecido o capacita, o habilita a fazer mais. Porque ele sabe que o combustível que vai alimentar todo o seu trabalho não é a sua força humana, mas o combustível é a graça de Deus que opera através da vida dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, a graça não é vã na minha vida, não é vã, pelo contrário, o que eu fiz com a graça? Trabalhei muito mais. Aquele que entende, de fato, a graça do Senhor, ele entende que ele tem uma capacitação imerecida, sobrenatural, para fazer muito mais. Isso comprova que quem viu a graça quer ser produtivo e não passivo. E quinta e última promessa, superior promessa da nova aliança, queria chamar os irmãos do louvor aqui, uma vida cheia do Espírito Santo. Há uma promessa. Você não tem que viver uma vida cristã morta, sem vida. Há uma promessa que você tem o Espírito Santo, e a sua vida cristã tem que ser cheia de vida. Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Há uma promessa. Você é capaz de fazer muito mais do que você tem feito. O Senhor espera que nós façamos algo além daquilo que nós somos capazes de fazer. O Senhor não quer que você faça apenas confiado nas suas habilidades naturais. Não! O Senhor quer que você faça além. Por quê? Porque é o Espírito Santo operando através da sua vida. E é uma promessa, não somente para nós, mas uma promessa para os nossos filhos. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo, capazes de fazer além daquilo que temos feito. O poder do Espírito não pode ser produzido pelo esforço humano. O fogo do Espírito não pode ser fabricado pela imaginação humana. Precisamos do poder que vem do alto e não do poder fabricado na terra. Há um poder disponível para você, é uma promessa, o Espírito Santo. E essa promessa não é só para você, ela se estende para os nossos filhos. Os nossos filhos sendo cheios do Espírito Santo desde a infância, sendo instrumentos na mão do Senhor.
E como igreja, nós precisamos nos apropriar dessas 5 promessas superiores da nova aliança. Queria que você ficasse em pé. Eu vou repetir aqui rapidamente essas promessas. E em fé você vai se apropriar delas. Porque elas são para você. São para você. Fala assim comigo: eu creio que eu fui liberto de toda condenação do diabo. Porque eu creio que Deus não se lembra mais dos meus pecados. Eu posso viver ousadamente, porque os céus estão abertos sobre a minha vida. Eu creio que o deserto florescerá e eu posso entrar no descanso de Deus, porque eu sou aceso pelo fogo de Deus, superabundante do Espírito que habita em mim. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, há superiores promessas para as nossas vidas. Promessas essas, ó Deus, baseadas na nova aliança. E por estarmos em Cristo, nós nos apropriamos de cada uma delas. Cremos, Pai, cremos que não há mais memória de pecado nosso diante do Senhor. Cremos que quando o Senhor nos vê, o Senhor nos vê em Cristo. Fomos inseridos em Cristo. Tal qual Cristo é, nós também somos aqui nessa terra. Somos justos, santificados, consagrados, justificados, redimidos pelo sangue de Cristo. Pai, cremos, ó Deus, que por estarmos em Cristo, os céus estão abertos sobre nós. Há favor de Deus disponível para as nossas vidas. Pai, mesmo que passamos pelo deserto, nós cremos na promessa que o deserto florescerá. As circunstâncias adversas ao nosso redor não dizem o quanto somos amados pelo Senhor, mas olhamos para a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo é a prova do seu amor para conosco. Cremos, Pai, que há um rio no deserto. Cremos que há provisão para as nossas vidas no deserto. E por isso, Pai, podemos entrar no seu descanso. Nos esforçamos para descansar nas promessas do Senhor. E cremos, Senhor, que há disponível para todos nós uma vida cheia do Teu Espírito. Uma vida de ousadia, de intrepidez. Porque somos homens e mulheres cheios do poder de Deus que habita em nós. Pai, nós nos apropriamos pela fé dessas promessas, em nome de Jesus. Nós vamos consagrar os elementos da ceia nessa noite. E você vai tomar a ceia nessa noite, crendo na nova aliança. Crendo. O pão é o corpo de Cristo. E a promessa que esse corpo é saúde para você. O sangue, o vinho, aliás, é o sangue de Cristo. E há uma promessa: por esse sangue você foi justificado, lavado, redimido. Pai, nós consagramos esses elementos da ceia ao Senhor. Separamos esse pão e esse vinho do seu uso comum. E cremos, Deus, que agora, neste momento, há um princípio espiritual envolvido aqui. É o corpo do Senhor representado, é o sangue do Senhor representado. E ao alimentarmos da ceia, nos alimentamos de Cristo nessa noite e nos apropriamos da nova aliança sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos irmãos vão ministrar o louvor? Você que é batizado em alguma igreja evangélica, você pode estar ceando conosco nessa noite. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Alguém ficou sem receber algum dos elementos da ceia? Levante uma de suas mãos para que os servos possam. Amém. Acho que todos receberam. Levante o seu pão. Pai, este é o corpo de Cristo, Senhor. Nós cremos na provisão da cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Cremos que o corpo de Cristo
foi ferido no nosso lugar. Cremos que o corpo de Cristo levou as maldições que pesavam contra nós por causa dos nossos pecados, mas Cristo levou essas maldições sobre si. Cremos, Pai, que nós fomos curados. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Cura de toda enfermidade física e emocional. E ao comermos desse pão nessa noite, nós nos apropriamos da herança, dos benefícios da cruz do Calvário. Levante o cálice. Pai, este é o cálice da nova aliança. Cremos, ó Deus, do sangue de Jesus, que foi derramado ali naquela cruz. E através desse sangue, nós fomos justificados. Pai, por estarmos em Cristo, não há mais nenhuma condenação sobre nós. Pai, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento para a cruz de Cristo. Abre o nosso entendimento para a obra do Calvário. Pai, abre o nosso entendimento do poder que há no sangue de Jesus, em nos purificar, em nos limpar, em nos justificar, em nos redimir. E ao beber desse sangue nessa noite, nós nos apropriamos dos benefícios da cruz sobre as nossas vidas. Pai, ao cearmos nessa noite, cremos em cada promessa que foi mencionada nessa noite. Está na Tua palavra, é para nós. Nos apropriamos dessas promessas, Pai, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do vinho e se aproprie das promessas do Senhor para a sua vida. Onde ministramos a ceia, nós queríamos orar pelos enfermos. Não é da vontade de Deus que haja enfermos na sua casa. Se você está passando por alguma enfermidade, eu queria que você viesse à frente, ou se você quisesse uma oração para uma pessoa da sua família, que você viesse à frente. Os obreiros, os pastores, os discipuladores vão estar orando com você. Nós vamos nos apropriar pela fé da cura de toda enfermidade física nessa noite. Há provisão na cruz. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. É preciso que você creia e se aproprie da cura divina para a sua vida. Queria pedir os pastores para estar orando, perguntando qual a enfermidade. Os obreiros também, os discipuladores, ajuda a orar. Pergunta a enfermidade, você já vai estar orando. Se tem alguém aqui nessa noite que está sentindo dor nesse momento, eu queria que você subisse aqui na plataforma, porque a dor é algo que você pode receber uma cura instantânea e evidenciada para gerar fé ao coração das outras pessoas. Se você está sentindo alguma dor, algum incômodo, eu queria que você subisse aqui na plataforma. Nós vamos estar orando por você. Tem muita gente para receber oração. Queria pedir os líderes de célula que nos ajudassem aí, estivessem orando.
declaramos, Senhor, a cura do Senhor neste lugar. Pai, aonde ministramos na ceia do Senhor, cremos que há provisão de cura. Pai, ao orarmos para os nossos irmãos nessa noite, nós declaramos cura. Toda dor sai em nome de Jesus. Toda enfermidade saia em nome de Jesus. Pai, nós declaramos cura, cura. Toda dor sai agora em nome de Jesus. Declaramos. essas pessoas subiram com algum tipo de dor. Se algum dos irmãos, a dor já desapareceu, eu queria que você descesse. E se só permanecesse aqui, quem ainda está com algum tipo de dor. Você pode glorificar o Senhor? Há poder disponível para nós. Precisamos que nós creiamos no poder de Deus. Deus abençoe a sua semana. Desfruta e descansa nas promessas do Senhor para a sua vida. Amém, meus irmãos? Deus que